Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo narrado, peço desculpas, correria, mas não vou deixar vocês sem assunto hoje. Aliás, esse assunto de hoje foi de ontem. A primeira vez um monarca se faz presente em um culto ecumênico, vamos dizer, na Igreja Católica. O rei Charles III se encontra com o Papa Leão XIV e fez história. É assim que os jornais, a imprensa está noticiando este encontro. Vamos falar de algumas curiosidades e o que isso representa. Aliás, tem algumas polêmicas. Fique até o final do vídeo, combinado? Antes de começar, eu sou Edu Coutinho, peço para você se inscrever, curta, compartilhe, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo, ok? E vai comentando que eu vou respondendo também. E claro, hypa esse vídeo. Gente, engajar é preciso. No dia 23 de outubro, uma data histórica que vai entrar para os livros de história, é isso mesmo. Há 500 anos esse movimento não era visto, já que a Igreja Anglicana, formada pelo rei Henrique VIII, lá em 1534, quando ele resolveu simplesmente dizer: não quero mais fazer parte dessa igreja, no caso a católica, e o Papa não manda mais aqui, nem no meu reino, em lugar nenhum, que eu sou o rei. Pronto, acabou. Eu sou o chefe da igreja e agora a igreja segue as minhas normas, ou pelo menos segue as normas do arcebispo, e assim permaneceu como está atualmente. O rei, portanto, o monarca, é a figura ou o chefe da igreja, entre aspas, tá? O chefe espiritual é o arcebispo e o rei é apenas a figura ali representativa de unidade, de comunhão entre monarquia, igreja e tudo que convém. Isso, o objetivo do rei Henrique VIII foi porque ele arrumou uma treta, uma confusão com o Papa Clemente VII, porque o Papa não quis dar a liberação para ele separar de Catarina de Aragão. E assim ele ficou enfurecido por não conseguir um filho homem, além de não conseguir separar, já que ele já estava de olho em outra, Ana Bolena. Assim a gente foi vendo várias outras mulheres, mas isso dá um outro vídeo. Comumente, a igreja anglicana está espalhada pelo mundo, existem várias igrejas e existe também muitas coisas que diferenciam a igreja católica. Mas, gente, a liturgia, bispos, vários outros assuntos que são inerentes dentro da Igreja Católica, a Igreja Anglicana segue, mas com algumas diferenças. O casamento de bispos está liberado, por exemplo, já os padres não podem se casar. Os cargos para as mulheres, a ordenação para cargos máximos dentro da igreja, na católica não pode e na anglicana já pode. E o casamento de pessoas entre o mesmo sexo também está liberado pela Igreja Anglicana, o reconhecimento. Dito isso, esses 500 anos, existe uma pessoa que foi responsável de quebrar o gelo ou de reaproximar da monarquia com o mundo católico, o Vaticano. Ela, a Rainha Elizabeth II. Isso ela já como princesa, ela então faz uma visita ao Papa Pio XII. A partir dali, a Rainha Elizabeth conheceu o Papa João XXIII, depois o Papa João Paulo II, o Bento XVI, até mesmo o Francisco. Fez visitas, esteve presente ali em alguns momentos e até mesmo João Paulo II foi o primeiro Papa a voltar a pisar no Reino Unido, em Londres, visitou os palácios. Então, a Rainha Elizabeth II estreitou este laço, tá, entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica, e bastante reverenciada por todos os papas. Então, a Rainha Elizabeth II é uma figura muito respeitada e foi através do seu reinado de 70 anos
que o gelo, ou pelo menos o monarca, passou a estar no Vaticano, a visitar ou receber a visita desses papas no Reino Unido. Mas eis que um convite foi feito e aceito pelo rei Charles III, que foi para o Vaticano. E no Vaticano ele assistiria uma missa ou um culto ecumênico, quer dizer, a união das duas igrejas, mostrando as duas igrejas lado a lado, buscando o equilíbrio e o respeito entre as igrejas. O rei Charles chega na última quarta-feira, é recebido pelo representante do Reino Unido na embaixada do Reino Unido, recebeu algumas pessoas para um jantar. Essa embaixada foi feita em 1981, olha quanto tempo. No outro dia, o rei Charles e a rainha Camila estiveram com o Papa Leão XIV. Lembrando que o casal, o rei Charles e a rainha Camila, estiveram em abril comemorando o aniversário de casamento e lá eles estiveram com o Papa Francisco. É um dos últimos, o rei e a rainha estiveram com o Papa Francisco já muito debilitado e após isso, após algumas semanas, ele veio a falecer. Assim, veio com conclave e escolheu o nome do Papa Leão XIV. Papa Leão XIV recebeu então a rainha Camila e o rei Charles, detalhe para a roupa toda preta da rainha Camila. Ela estava ali seguindo a etiqueta dos protocolos de Roma, do Vaticano. Mulheres, representantes ou que têm aí um cargo elevado, diante do Papa usam preto e uma mantilha. Há o poder do branco para as rainhas católicas. Exemplo disso, a rainha espanhola Letícia. Então só elas podem usar branco. Ali eles trocaram presentes. O rei Charles entregou uma grande fotografia prata, tá, de prata, em um ícone de Santo Eduardo. Foi rei, tá? Eduardo o Confessor, um rei anglo-saxão. A coroa da coroação do rei, simbólica. Existem duas coroas. Essa coroa que eu estou dizendo, ela é a simbologia e pertenceu ao rei Eduardo. E ele então entrega este presente para o Papa. Existe essa confusão, né? A igreja anglicana é protestante, ela segue o viés tanto católico e também protestante. Existem santos proclamados e, em troca, o Papa deu então uma versão da escala reduzida do mosaico Cristo Pantocrator, de uma catedral da Sicília que foi feita para o Vaticano, no Vaticano. Então, essa entrega é no gabinete privado. Após isso, eles vão para a Capela Sistina, famosíssima por conta das suas pinturas de Michelangelo e cenário do conclave. Ali, eles conjuntamente fazem uma reza, um culto ecumênico ligado à preocupação das pessoas, causa ligada com o rei Charles. Então, publicamente, é a primeira vez que um rei britânico, após 500 anos, está publicamente com um papa americano, que também simboliza bastante, estando ali em um cenário emblemático que é a Capela Sistina. Então, o papa rezou, falou, comunicaram que o momento era histórico através dos comunicados e sempre retratando a unidade das igrejas, tá bom? Da católica e da igreja anglicana. Após isso, o rei Charles se dirigiu também a uma emblemática celebração na Basílica de São Paulo Extramuros. Essa igreja ela fica fora do Vaticano e é considerada muito importante para os católicos, para Roma e, claro, para o Vaticano, para o Papa. Ali acontece vários ritos católicos importantíssimos. É também o túmulo de São Paulo. É bem importante essa ligação, porque o rei Charles foi. Ali existe uma insígnia da Ordem da Jarreteira. Eu sempre falo aqui que é uma ordem antiga, ligada ao monarca. Lembram que eu falei de capas? Esta reunião
quase protetores do rei. Um dia eu explico para vocês. Existe então a exposição deste objeto, é uma ligação direta, arremete à figura do monarca britânico. Por isso, a ideia desta visita do rei Charles até ali a Basílica de São Paulo. Neste momento, o Papa já não estava, mas foi celebrado mais uma vez um culto ecumênico. Desta vez, o rei se assentou em uma cadeira feita especialmente para ele, para a monarquia britânica. É o símbolo ali de união, tá, entre o rei e também entre o reino britânico e o papado, tá, ali do Vaticano. Esta cadeira vai permanecer ali para futuros herdeiros de Charles, William, George, razão do rei, e tem uma inscrição em latim, que sejam um, citação do capítulo 17 do Evangelho de São João. O rei Charles também visitou o túmulo de São Paulo, fazendo então ali esta menção e fazendo todos os protocolos que eles ali então organizaram para essa visita. Outros detalhes, curiosidades, é que para representar tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Anglicana, os corais de Windsor, por exemplo, do Castelo de Windsor de São Jorge, a Capela de São Jorge, cantou aquele belíssimo coral que a gente escuta, coral do Vaticano. Então, ora eles iam revezando e cantando ali os cânticos para o culto ecumênico entre a Igreja Católica e a Igreja Anglicana. Este momento é histórico, 500 anos, então o primeiro monarca é o rei Charles, mas existem muitas polêmicas. Polêmicas que a gente vai dizer aqui. Por exemplo, a Igreja Anglicana, formada por um rei, o Henrique VIII, que, de certa forma, fez ou teve essa separação por conta da separação dele, e que hoje, atualmente, nós olhamos o rei Charles junto com Camila, que reacende a história de Diana, o rei Charles e tudo isso. A gente tem que lembrar que o rei Charles era viúvo quando ele se casa com Camila. Então, aos olhos da igreja, está tudo correto, mas claro que existiu toda essa problemática, idade e de certa forma isto mexeu com os fiéis que também comentam, muita gente comentando sobre essa informação. Mas sempre que aparece Rei Charles e Camila, existe sempre essa história de Diana e acredito que não vai passar nunca, sempre será lembrado essa situação, até mesmo pela forma que Diana se foi. Além disso, muitos católicos comentam da reunificação dos anglicanos com a Igreja Católica, pedindo, ou pelo menos dando aí uma ideia, essa alusão de das igrejas caminharem novamente juntas, mas é algo mais difícil, porque a simbologia do rei Charles ali realmente é de unidade ecumênica. É um lado do rei Charles que ele sempre fez, ele sempre foi muito dado a escutar, ter a curiosidade de saber, de se aventurar com outros povos, cultura e religião. Dias atrás eles estavam com judeus, então o rei Charles é um rei propício e aberto para novas religiões. Tanto que na coroação do rei Charles, outros representantes de outras religiões estiveram ali no momento da coroação. Ato esse que nenhum outro rei ou rainha tiveram presentes outras religiões a não ser a anglicana. Além disso, a igreja já está estabelecida em outros lugares do mundo. Não é do dia para a noite que essas coisas mudam, e até porque são 500 anos e dificilmente isso irá acontecer. Mas esta visita do rei com o Papa Leão XIV demonstra pelo menos uma unidade, como a rainha Elizabeth II dizia que a fé serve para unir e não para desunir. É para isso que a fé funciona. É a ideia também da tolerância, de entendimento e de harmonia. Então, essas são as informações da visita do rei Charles, da Camila, com o Papa Leão XIV, com a Igreja Católica.
que a igreja anglicana. E você o que acha? Comente, hashtag Papa e Rei. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam lá no meu Instagram, @edu_coutinho com 2 T's, te espero lá. Fui até o próximo vídeo, eu apareço ao vivo, ou quer dizer, presencialmente, fui.